Falar sobre pessoa com deficiência. Primeiro, não é pessoa portadora de deficiência. Ninguém está portando, está no bolso com a deficiência, está pendurado na cintura uma deficiência. É pessoa com deficiência. Primeiro passo. Já foi portador, esse nome está em desuso porque não é o mais adequado. A lei de inclusão das pessoas com deficiência visa garantir uma igualdade. Por quê? Eu tenho uma deficiência e a outra pessoa não tem, então a gente tem uma relação desigual. A lei, em tese, ela vem criar essa igualdade. A lei geralmente serve para equilibrar as relações. Eu tenho muito dinheiro, tu tem pouco. Era para equilibrar. Tu tem mais poder, eu tenho menos. É para equilibrar. Eu não tenho deficiência, tu tem. Então tem que equilibrar. Mulher, historicamente, apanha do marido. A lei protege a mulher. Os filhos se submetem aos desejos do pai. O estatuto da criança vem equilibrar. Senão, o mais poderoso se sobrepõe sobre o mais fraco. Quem tem mais se sobrepõe quem tem menos. A lei geralmente é isso. Então, a lei de inclusão da pessoa com deficiência visa garantir algumas proteções. Por exemplo, proteção contra o patrimônio. Então, a pessoa com deficiência pode escolher outras duas pessoas de confiança dela para ajudá-la na decisão de algumas coisas. Vai fazer um contrato, estou assistida aqui por duas pessoas, ela me ajuda. Só que isso não pode ser sobre tudo, geralmente é sobre patrimônio. Vai casar? Não precisa. Pode casar? Claro que pode. A limitação da deficiência é só para alguns casos muito específicos. Não pode, você não pode ter filho, viu? Não vai poder ter filho não, porque tem deficiência. Nada a ver. Só restringe alguns direitos, nem restringe alguns direitos. Dá algumas condições especiais para exercer algum direito, por exemplo, assistida por duas pessoas. Prioridade em filas, prioridade em atendimentos públicos. Por quê? Eu já sofro uma deficiência que a sociedade colabora. Por exemplo, eu sou cadeirante e vou andar na calçada. A calçada foi construída pensando em quem anda. A calçada foi construída pensando em quem anda e não quem está de cadeira de roda. Então é a sociedade que colabora com a deficiência, não é a pessoa que fica com essa deficiência, é o sistema que colabora com a deficiência. Por isso que a lei quer diminuir essa desigualdade para a calçada e não a pessoa, é a calçada que vai se adequar. Eu vou entrar no serviço público, tem escada, eu não ando. Eu vou entrar no serviço público e eu não enxergo, tem que ter o lugar adequado para a pessoa andar, a sinalização. O sinal é só visual, vermelho e verde, mas eu não vejo, tem que ouvir. Então, o sinal é que tem que se adaptar, não sou eu, porque a deficiência não é minha porque a sociedade foi construída para a pessoa que não tem. Então, é o sistema que torna a deficiência permanente. Então, esse conceito de deficiência não é olhando para a pessoa, é a pessoa no meio. Então, se eu sou cego, estou num lugar que foi projetado, construído em sociedade, né? Porque a coisa não surgiu do nada. A rua, a calçada, o serviço público, para não surgir, não veio um ET aqui e colocou. Foi a gente que colocou. E a gente colocou da perspectiva de quem não tem deficiência. Colocou o semáforo para quem vê e não pensou em quem não vê. Colocou a calçada em quem anda e não pensando em quem não anda. Então, a deficiência não é da pessoa, é da pessoa no sistema. Então, a lei de inclusão de deficiência veio para isso, para equilibrar as relações, porque a pessoa de deficiência também tem direito na sociedade que ela está incluída. Só que a sociedade foi construída pensando na pessoa que não tem deficiência, por isso que há essa desigualdade, beleza? Então, pessoa com deficiência, isso não é portadora de deficiência, não. É com deficiência. E analisando o contexto que ela está inserida. Por isso que a gente tem que brigar pela inclusão das pessoas, para que os projetos arquitetônicos, para a rua, para os serviços, sejam pensados da perspectiva de quem tem a deficiência, e não só da perspectiva de quem não tem. Por isso que há essa desigualdade.
Não veio um ET aqui e construiu o telefone. Ele pensou da perspectiva dele. Tem que incluir o outro, porque está excluído. A perspectiva dele está excluída. Por isso que é lei de inclusão da pessoa com deficiência. Se ligou?